Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está em uma aula de Física. Hoje nós vamos falar sobre a energia interna de um gás. Isso mesmo, nós vamos falar um pouquinho sobre a forma com que trabalha essa vibração das moléculas em gases para gerar energia interna. Vamos começar dando nome? Bom, ΔU é igual a Q menos T. Nós já sabemos que o Q é a quantidade de calor, e já sabemos que o tal é o trabalho realizado. Agora, entra novo pra gente quem? O ΔU. Esse U é exatamente o que nós estamos estudando, que é a energia interna. Lembrando que o delta significa na física sempre final menos inicial. Então, o ΔU ele é representado pelo final, a energia final, menos a energia inicial. Matematicamente, então, nós poderíamos dizer o seguinte, que cada componente dessa fórmula, ele significa outra coisa. Ele pode ser calculado de outra maneira. Então, o ΔU, por exemplo, como nós já vimos, ele pode ser calculado como a energia final menos a energia inicial. Eu estou usando U e o zero, mas vai ter professor que pode usar o U F de para final e o I de inicial, tá ok? Não vai fazer muita diferença. Nós temos aqui o Q, a quantidade de calor e o trabalho realizado, que nós já estudamos através de duas fórmulas que podem ser utilizadas. A primeira delas é aquela tradicional, o trabalho realizado é igual ao Q1 menos o Q2, ou ainda a fórmula de rendimento, que diz que é o trabalho dividido pelo Q1. Então, essas fórmulas permanecem. Quer dizer, nós podemos precisar utilizar qualquer uma dessas duas para chegar ao Q, para chegar ao T, e nós também podemos precisar desmontar esse ΔU, essa variação de final menos inicial, em U e o zero, ou o F e o I. Nós então podemos analisar, isso mesmo, analisar o que acontece em cada coisa. Ou seja, vamos imaginar que um gás está ali em vibração. Nós já vimos que as moléculas de gases são muito cheias de energia, elas vibram demais. Então ela pode ter muito ou pouco trabalho, muito ou pouco calor, de acordo com o que está acontecendo. Então nós vamos analisar aqui de acordo com os sinais, de acordo com aquilo que você precisa ou pretende encontrar. Quando esse gás recebe calor, ele está realizando o trabalho, ele está recebendo calor. Quando ele recebe calor, gente, é até natural. As moléculas vibram mais, então a energia interna aumenta, porque tem mais vibração, ok? E esse sinal a gente vai procurar sempre como sendo maior que zero. Quer dizer, se o Q, se a energia, o calor é maior que zero, quer dizer que ele está recebendo o calor, quer dizer que ele está realizando o trabalho, quer dizer que ele aumenta. A mesma coisa com o trabalho. Se ele é maior que zero, se o trabalho é maior que zero, quer dizer que ele está recebendo o calor, realizando o trabalho e aumentando a energia interna. Se a variação de energia é maior do que zero, ele está recebendo o calor, realizando o trabalho, aumentando a energia interna. Agora, é óbvio que não precisa apenas receber, ele também pode ceder. Então, se ele cede calor, ou seja, ele está liberando calor, quer dizer que ele está recebendo o trabalho de alguém. Tá? Ele está recebendo esse trabalho de alguém e a energia interna está diminuindo, porque a vibração diminui. E finalmente, nós vamos ter aqui que ele vai ser menor do que zero. Então, quando esse Q é menor do que zero, ele está cedendo calor. Quando esse trabalho é menor do que zero, ele está cedendo calor. Compreende? Então, dependendo do valor que você encontra para qualquer um desses aqui, você consegue fazer esta analogia que você está vendo aqui. E é claro, a gente viu quando ele recebe, a gente viu quando ele cede, e a gente vai ver quando ele não troca. O que quer dizer quando não troca? Que o calor não varia, não existe, na verdade, calor. Quando não varia, quando não existe o calor, não existe essa troca, também não existe trabalho.
trabalho realizado, ok? Ele não recebe, ele também não recebe nem realiza, não tem nada relacionado ao trabalho. E a energia interna? A energia interna não varia, o que quer dizer que ela não muda. Se ela está de um jeito, ela vai continuar daquele jeito, e é óbvio que nesse caso nós vamos ter igual a zero. Então isso quer dizer que, de acordo com o sinal que você encontra neste formulário, você sabe se o trabalho está sendo realizado, se está havendo troca de calor ou não. Então vamos supor que você fez a conta lá e encontrou como solução, como uma resposta, um ΔV que foi 15 joules. O que é 15 joules quer dizer? Quer dizer que ele é maior que zero. Então esse corpo, ele está recebendo calor, ele está realizando trabalho, a energia interna está aumentando. Vamos supor que ao invés de 15 joules fosse menos 15 joules. Se ele fosse menos 15 joules, ele estaria aqui no negativo. Quer dizer que ele está cedendo calor, ele está recebendo trabalho e ele está diminuindo a sua energia interna. E é claro que isso também serve não apenas para o U, né? Para a energia interna. Pode ser também no trabalho. Se o trabalho, por exemplo, que você acabou de calcular, foi, sei lá, menos 4 joules, ele se enquadra aqui, né? Ele está cedendo, ele está recebendo, ele está diminuindo, cedendo o calor, recebendo o trabalho e diminuindo a sua energia interna. E é óbvio que o mais fácil de todos seria o igual a zero. Se for igual a zero, ele então não troca de calor, não tem trabalho nenhum sendo realizado e a energia interna não varia. Vamos ver um exemplo numérico para entender como é que funciona dessa forma? Bom, nós temos este exemplo aqui. Ao receber uma quantidade de calor de 50 joules, um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Sabendo que a energia interna do sistema antes de receber o calor era de 100 joules, qual será o valor após este recebimento? Vou deixar aqui no canto e vamos separar os dados. Nós temos que ao receber uma quantidade de calor de 50, então aqui vai ser 50, um gás realiza um trabalho de 12, então aqui o trabalho vai ser de 12. Lembrando que a unidade medida é sempre joule. Sabendo que a energia interna do sistema antes era de 100, quer dizer que sabendo que a energia interna do sistema antes era de 100, então aqui é o zero, vale 100 joules. Repara, inclusive, que existe uma falta desse zero aqui, tá? Ou desse id inicial, que você vai ter que reparar na hora de construir. E aí você usaria a fórmula tradicional. ΔU é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Repara que a pergunta aqui é qual é a energia final após o processo, né? Quanto terminou? Tem duas formas de fazer. Eu posso substituir o ΔU aqui ou eu posso trazê-lo até o final, ok? Não vai fazer diferença o modelo de resolução. Então, eu vou fazer a substituição aqui no começo. O ΔU vale U menos o zero e Q menos o trabalho, o tal. Então, nós vamos ter U menos 100, que é o zero, né? A energia inicial, o 50, que é a quantidade de calor, menos o trabalho, que é 12. Então, você vai ter que o U menos 100 é igual a 50 menos 12 dá 38. Então, o U é igual a 38 mais 100. O U é igual a 138. Não esquece que sempre nós estamos falando de joule. Quer dizer que, após o recebimento, a energia interna desse gás passou a ser de 138 joules. Pulou de 100 para 138. Se você tivesse feito diretamente no formulário, vou fazer aqui no cantinho, ó, Q menos T, você ia encontrar uma variação de 38, porque você teria o Q, que é 50, menos o 12. Então você teria um ΔU de 38, a sua variação de 38. E aí você dependeria de uma interpretação, né? Você poderia fazer diretamente interpretando. Olha, a energia interna do sistema antes de receber. Lembra que nós falamos que quando você recebe, você está realizando o trabalho, a energia interna fica maior, então, consequentemente, era só somar no 100, que é o final. Ou fazer o complemento, né, essa substituição aqui no final, mudando o U menos o zero é igual a 38. E aí faz a substituição para você chegar no resultado final. De um jeito ou de outro, você conseguiria fazer a conta.
diretamente assim, substituindo a variação logo aqui nesse começo, ou com a substituição e a interpretação, sabendo que você precisaria contar ou contabilizar este 38, somando ou subtraindo. Qual a forma que você vai trabalhar? Você pode fazer assim ou pode fazer assim. Particularmente, não vai fazer diferença para o seu professor. A maioria das pessoas, dos alunos que têm facilidade com cálculo, acaba trabalhando assim. A maioria dos alunos que têm facilidade com a interpretação acaba trabalhando assim, porque aí basta interpretar se aumentou ou se diminuiu para verificar onde vai parar, ok? Bem fácil, bem tranquilo para você, bora trabalhar.